Vamos esperando. Vamos aguardar as pessoas irem entrando. Vamos aguardar mais um pouco, as pessoas irem entrando. Olá, Bruna. Viva, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos aguardar mais um pouquinho as pessoas irem entrando, Bruna, que aí a gente já vai começar a nossa live. Boa noite, querida. Vamos aguardar mais um pouquinho. Está muito calor aí, Bruna, agora à noite. Aqui está insuportável. Bom, são 7h35, então vamos dar início à live. Né? Já esperamos 5 minutos, as pessoas vão entrando. Né? Ai, que bom que refrescou e choveu, aqui ainda não. Mas primeiro eu quero agradecer a presença de todos, né? E todas. Quero cumprimentar pelo interesse de estarem participando durante a semana, né? Bolsas Cumurum, boa noite, seja bem-vinda. E assim, eu estou muito feliz com o retorno que eu estou tendo das pessoas. Olá, Marcela, viva, boa noite. Sobre os temas, mesmo as pessoas que não vieram presencialmente, mas de poderem estar participando, visitando as lives, assistindo, né, e trazendo comentários muito positivos. Isso é de muita riqueza, eu fico muito feliz que as pessoas estejam cada vez mais interessadas com o tema da família, dos pais. Boa noite, Marcela.
E hoje eu vou dividir o nosso tempo em dois momentos. Flávia, boa noite, viva! Em dois momentos. O tema, não é, de hoje, que filhos queremos deixar para o mundo, não é? Que é um tema forte, profundo e que temos muita coisa para conversar. Numa live só é pouco e por isso que depois eu vou falar sobre o programa. Olá, Rosemary, boa noite, viva, seja bem-vinda. O programa onde a gente pode aprofundar. Mas nesta live nós vamos falar que filhos queremos deixar para o mundo. E depois eu vou falar do workshop, vou tirar uns 10 minutinhos, 12 minutos, para falar do workshop que vai acontecer sábado, tá bom? Então, eu queria perguntar para vocês. Cristina, viva! Boa noite! Eu queria perguntar para vocês. Pararam para pensar sobre que filhos querem deixar para o mundo? Como é que vocês, quando se interessaram de vir à live, né? O que será que passou na cabeça de vocês? Se quiserem, compartilhem, né? Que filhos queremos deixar para o mundo? Porque os filhos não são nossos, né? Eles vêm através de nós, mas são do mundo. O Khalil Gibran tão bem descreveu isso numa poesia, não é? Então, assim, é muito interessante. O que eu penso, não é? Como é que eu tenho feito para deixar meus filhos ao mundo? Como é que eu tenho desenvolvido, não é, minhas atitudes, meu comportamento, meu relacionamento no dia a dia com esses filhos? Eu gostaria que vocês compartilhassem, né? O que vocês pensam e o que fazem, né? Se é um tema que preocupa vocês, que chama atenção, que vocês estão ali sempre refletindo sobre, ou se ainda não passou, porque é natural, né? Filho não vem com manual, não é verdade? A gente vai aparecendo pouco a pouco. Olá, Nunes. O Diego Nunes, viva! Os filhos vão, na verdade, ajudando. Eu sempre falo, o primeiro filho é quem dá o diploma de pai e mãe. Eles é quem nos dizem, opa, você agora é pai, você agora é mãe, né? E vai desenvolvendo junto. Do mesmo jeito que as crianças vão se desenvolvendo, os pais também vão se desenvolvendo. E é uma plantação que se faz para o futuro. Não é? Você o tempo inteiro está plantando para o desenvolvimento da criança e essa criança vai te dar respostas, né? Ele vai florescer de acordo com o que você oferece para ele. Se você oferecer amor, né, atenção, disponibilidade para ajudá-lo e encorajá-lo, ele também vai ter essa disponibilidade de estar junto com esses pais e ter uma troca afetuosa e verdadeira. Se não, ele também começa a se reduzir, né? Se encolher e vai respondendo com o que ele vai compreendendo do mundo, não é? Das relações, das pessoas. Eu gostaria, para os que têm filhos aqui, respirasse 3 vezes profundamente, inspira e solta. Esvazia, né? Enche o diafragma e esvazia. E fecha os olhos e imagina como será meu filho daqui a 15 anos. Como eu vejo o meu filho daqui a 15 anos. O seu filho, vocês vão dar um jantar na casa de vocês e o filho, a filha vai vir e você abre a porta e quem você gostaria de encontrar? O que gostaria de escutar?
né? O que esse filho pensa, sente, né? O que ele deseja, o que esse filho está contribuindo para o mundo. Como é que vocês pensam, né? Imaginando daqui a 15 anos. Porque daqui a 15 anos os vossos filhos vão ser o que vocês plantaram durante a vida, a infância, a adolescência, a vida jovem adulto e mesmo adulto. Porque pai e mãe é para a vida inteira. E pai e mãe também fica numa situação que assiste todas as cenas da vida dos filhos. E por vezes, olá Belinha, boa noite, bem-vinda. Por vezes se sentem muito mal, ficam tristes, alguns deprimem, se sentem culpados, porque o que eles plantaram, né, o que eles semearam, não foi de tão boa qualidade, não foi um vínculo tão amoroso, tanta disponibilidade para escutar e compreender este desenvolvimento dessa criança. E isso, por vezes, traz bastante angústia para os pais quando eles veem esses filhos não tendo uma resposta tão esperada por eles. Por isso que minha pergunta, daqui a 15 anos, como vocês visualizam, não é? Porque são coisas muito importantes. Eles, na verdade, eles estão para receber, né? E mais adiante eles vão mostrando quais são os frutos que eles tiveram. Quero deixar filhos fortes, amigos com a essência cristã, profissionais resolvidos e grato pela porção desenvolvida por eles. Isso mesmo, é muito bom isso, Cristina. E assim, para tu ter essa expectativa, né? Amigos, uma essência cristã, porque a fé é fundamental, né? Em todos nós humanos, essa importância, porque é a fé que nos sustenta, e mesmo que estejamos sozinhos, onde quer que seja, essa solidão não vai tomar conta da gente, não vai nos desequilibrar. Tá de parabéns, isso mesmo, Cristina, concordo contigo. E assim, para serem resolvidos, gratos, não é, pelo que desenvolveram, eles precisam aprender essa gratidão com os pais, né? Eles precisam trazer na memória deles, vai crescendo, porque todos nós temos nossas memórias de infância, algumas divertidíssimas, não é? Amorosas, prazerosas, os vínculos prazerosos, outros momentos muito tristes. Algumas crianças logo cedo vive, não é? Perdas muito fortes. Olá, boa noite, Adriana, bem-vinda. Aqui a Belinha está falando: filhos que respeite o próximo como a si mesmo e sempre gratos pelo que a vida nos proporciona. Exato. A gratidão, eu vejo, hoje eu compreendo o que é gratidão. Passou um período da minha vida, eu era jovem, eu não entendi o que era gratidão. E hoje eu vejo o quanto que a gratidão nos deixa diferente. A criança que ela é grata, não é? Ela desenvolve resiliência mais cedo. Ela compreende, não é, o movimento da vida e ela vai aprendendo a resolver resilientemente. Isso porque são pais que de alguma forma estão encorajando-os para esta situação. Estão os deixando, Luciane, viva, boa noite. Estão os deixando com respeito, se permitindo errar, né? Se permitindo conversar sobre o erro. E nisso vai desenvolvendo todo esse, que eu digo que é o investimento que os pais fazem para os filhos. Toda a memória que as crianças trazem,
o adulto, o adolescente traz da infância, né, e da adolescência, e quando adulto tem essas memórias, foram investimentos que os pais fizeram, foi investimentos que foram feitos nas relações. Ontem eu estive em contato com o filho de um casal de amigos meus, muito queridos, e casado agora, vi a família, fiz o comentário, muito lindo, não é? A forma dele se relacionar. E ele, tia Dene, que até os 50 anos eu dizia que poderia me chamar de Dene. Agora eu quero Denivaldo, eu quero meu nome inteiro, cheio. Né? E ele dizia, tia Dene, que coisa boa poder falar com você. E falava da saudade do pai e da mãe, que está distante, o pai já se foi, né? E o quanto que ele é grato à vida, né? O quanto faz bem. Hoje ele está no caminho dele e constituindo a família dele, né? Então, veja, isso ele aprendeu na infância, né? Como ele se relacionou, meu herói, o meu pai é meu herói. Foi o modelo, né? E isso é muito gratificante para os pais que veem esses filhos agradecidos pelo que viveram, né? E, ao mesmo tempo, os que não estão aqui, mas as pessoas que se relacionam com eles, né, o quanto que faz sentido, né, essa gratidão, né, essa amorosidade. Ou seja, quando eu digo eu sou grato, né, é porque fez sentido na minha vida. Né? E pai e mãe é um presente que eles nos dão, né, quando eles aceitam os nossos erros, e quando eles nos dão oportunidade de aprendizagem, porque eles estão mostrando para nós a questão social, a questão cognitiva, a questão afetiva, não é? Que é, eu posso errar, mas eu posso também me recuperar. Na disciplina positiva tem os 4 R's da recuperação, que eu gosto muito. Primeiro é o reconhecer. Eu reconhecer que eu tive o erro, não é? Segundo, é reconciliar. Eu peço desculpas quando eu errei. Não é? Eu ser humilde para perceber meu erro e me desculpar. Terceiro, eu me responsabilizar. Eu não preciso colocar que é o erro de outra pessoa, e sim de mim mesmo. Onde falhei, errei, mas eu posso agora ter uma resolução. Como é que eu vou resolver? E eu convidar o outro com o qual errei para poder construir uma saída e uma solução. Porque esses são os 4 R's que vai ajudar a criança, né, a ser humilde, né, a ser resiliente, dar a volta por cima e das dificuldades tirar os acertos, a amorosidade, o estar junto, né, o respeito pelo outro, e isso vai dando um foco e direcionando para o equilíbrio emocional, porque quando não temos esse momento de aprendizagem, o desequilíbrio emocional nos acompanha, ele está presente a todo momento. Por pequenas coisas, muitas vezes, vem o desequilíbrio dos pais, o desequilíbrio dos filhos. Aqui, deixe ver. Atualmente, para ser mais exata, depois da pandemia, me vi na obrigação em desenvolver uma planilha de rotina diária, além de enviar uma mensagem diariamente para eles pelo Zap, falando o tanto que os amo. Percebe? A pandemia não só trouxe coisas difíceis para nós, trouxe esse novo olhar, nós nos revisitar nas relações da família. Então, penso que foi, acredito, que foi o maior presente que nós tivemos, né? E é isso mesmo, quer dizer, não dá para parar de trabalhar, mas eu posso ligar para eles durante o dia. Boa noite, Luciane. Eu posso
escutá-los, perguntar como que estão, né? Ajudar a perceber alguma situação que esteja difícil, conversar sobre ela, que é isso mesmo, é o equilíbrio emocional, Cristina. Porque eu estou longe, mas estou distante, aliás, mas eu estou perto, né? Longe dos olhos, mas perto do coração. A gente conhece, os mais antigos conhecem essa frase. E é assim mesmo, né? Essa necessidade de rever como eu posso estar mais próximo, eu preciso olhar mais. Porque antes era a questão de que ia para onde? Para a escola. Então a escola que resolva, né? E isso ia passando e esquecendo que essa educação é da família, né? A escola é uma educação formal e ela ajuda a fazer essa ponte entre as necessidades, a realidade, né? E pode fazer muito mais. Agora penso e acredito e confio que agora eles vão abrir essa nova possibilidade de trabalhar com as famílias, os pais, as crianças de uma forma mais próxima. Menos festa nas escolas, né? E mais afeto, né? Mais humanidade, né? Que é isso que nós precisamos nessa vida. As festinhas pode ir deixando, não tem problema, né? E nas tempestades familiares também, né? Muitas vezes a gente não sabe como fazer. Até para poder chegar nesses 4 R's que eu falei, reconhecer, reconciliar, responsabilizar-se e resolver, não é? Nós precisamos dar um tempo. Às vezes, pai e mãe acham que tem que ter tudo na ponta da língua, não é? Que não pode ficar sem resposta. Não, eu posso não saber. Quantas vezes, não é, as pessoas me perguntam, eu digo, olha, eu agora não estou com clareza. Isso me acontece muito em final de sessão, e o paciente me traz uma bomba. Ele deixou para falar exatamente ao final, onde eu faço um fechamento, mas eu digo, não vamos poder aprofundar esse tema agora, que você trouxe exatamente no final. Algumas vezes me levam também durante a sessão, ou pessoas amigas, e querem que eu tenha uma solução. E às vezes eu não sei. Embora eu dou uma pausa, aquela pausa positiva que eu já comentei, da importância de existir nas relações, principalmente quando a gente se desequilibra, e daí começa a aparecer ideias, minha intuição começa a funcionar, minha criatividade. Por quê? Porque eu não estou mais sob pressão. Então veja, os filhos que nós precisamos deixar no mundo são filhos criativos, né? Espontâneos, onde eles possam falar, onde eles podem pensar, onde eles podem ter respostas novas para situações antigas. O Moreno já definia, muitos anos atrás, a questão da espontaneidade. Respostas novas para situações antigas. Então, veja, e isso só acontece, eu só tenho essa capacidade de responder quando eu estou, e ser criativa, quando eu estou sem tensão. Sob tensão, ninguém consegue. Sob pressão, nós não conseguimos também. Quantas vezes as famílias, os casais, as relações como um todo, as pessoas não conseguem chegar a um senso comum porque elas estão estressadas e não respeitam a necessidade de uma pausa, de um limite naquele momento. Aí vem o desequilíbrio emocional. E esse tipo de filhos não podemos deixar para o mundo. Esses filhos, essas pessoas, esses adultos, é os que mais nós temos, que são pessoas ansiosas, não é? Pessoas deprimidas, cinzentas, ácidas, não é? Porque tudo está muito ruim, tudo não tem mais prazer, é um desgaste, um desinteresse pela vida, um desencanto.
é uma falta de disponibilidade para viver as relações. Então, isso é quando a gente está sob pressão, sob tensão, né? Muitas coisas vivendo ao mesmo tempo. Por isso que a live passada eu comentava exatamente assim, né? Essa importante dos pontos que são fundamentais para que os pais acolham a criança. Lembra de acolher o choro, o contato visual, o contato pele a pele, né? A sincronicidade, a escuta, né? Validar os sentimentos. Tudo isso é fundamental para que esses filhos sejam encorajados, né? Esses filhos compreendam que eles podem pensar, eles podem sentir e podem agir, às vezes não tão adequado, mas esses pais estão ali para ajudá-los e eles ressignificarem isso. Porque o que acontece, né? E eu falei a diferença, até terminei por aí, a diferença do encorajar e do elogiar, não é? Porque nós precisamos ter filhos e ajudar esses filhos a se encorajarem, não é? Porque eles vão para o mundo. Quando nós somos encorajados, nós vamos para o mundo e levamos, mesmo distante dos nossos pais, nós carregamos isso. Eu aprendi, escutei e aprendi e acredito nisso e até hoje eu uso. Isso foi em 81, quando uma supervisora, muito triste, saindo do Rio, indo morar em Presidente Prudente de novo, e a minha supervisora, porque assim, eu estava com a equipe comigo eram 10 psicólogos. Cecília Almeida, viva, boa noite, bem-vinda. E estava indo para uma cidade que eu já tinha estado lá e que não tinha essa receptividade, nem tampouco esse espaço para crescimento como eu vinha crescendo ali no Rio. E ela me disse assim: Denivalda, não esqueça nunca, a Cristina Brasil, quem é bom em qualquer lugar, né? E isso era um encorajamento para que eu visse minhas potencialidades, minhas habilidades, né? Minhas capacidades, e que onde eu fosse, eu ia levar isso comigo, porque estava dentro de mim, não é? Não é o outro quem ia me dar, eu já tinha. O outro pode me encorajar mais. E isso eu passo hoje sempre quando eu vejo as pessoas desencorajadas, né? De lembrar para elas a capacidade, o potencial que elas têm, né? E para onde ela for, ela vai levar. Nós levamos na nossa bagagem. Como nós levamos as dores e as tristezas também das famílias, o que nós chamamos de crenças limitantes, né? Que é o quê? Dos 3 aos 6 anos é muito frequente esse desenvolvimento dessas crenças. A criança não compreende o que está acontecendo, ela faz a leitura, enxergou, percebeu, só que ela faz uma leitura e interpreta erroneamente, porque ela ainda não tem essa capacidade. E aí é onde mora o perigo. Se nós estamos atentos e podemos conversar sobre esta visão da criança, isso facilita. Agora há pouco, deve ter 1 hora no máximo, recebi um WhatsApp de um pai com uma filmagem da criança. A criança foi para a casa da vovó, que é perto, que eles moram perto, pediu o celular, que ele não tem celular, e daí gravou para o pai. E o pai mandava para mim, eu sempre falo, não lembro agora exatamente o jargão que ele usa, às vezes ele usa até como se fosse gente grande. Aí eu falo para ele: fulaninho, traduz isso para o teu filho. Quer dizer, o filho interpretou mal, mas veja que coisa linda, ele está conseguindo agora expressar as emoções dele, e ele dizendo: papai,
eu te amo muito. E eu tenho muito medo quando você sai e que você seja assaltado e não volte. Tem alguns casos da família, né? Então veja só, né? Tipo assim, eu não fiz por mal, ele se explicando, quer dizer, precisa ter uma conversa, uma clareza do que é que aconteceu, né? Como quem diz assim, não fiz por mal, eu te amo muito. E muito lindo que ele no final, né, se declarou para o pai, falou que criança, e ele às vezes fala isso para mim, é mesmo, não é? Criança faz umas bobagens muito grandes, que isso é dos adultos que ele escuta, né? Faz muita bagunça. Eu digo, pois é, mas essa bagunça a gente pode arrumar, que eu tenho um acordo com eles, não é? A sala pode virar qualquer coisa, não tem problema. Não faz de conta, tudo é possível. Mas, ao final, a gente arruma. Às vezes até atrasamos um pouquinho para poder arrumar, porque o outro cliente vai chegar e vai ser recebido. Como ele também foi recebido com a sala limpinha, toda arrumadinha, né? Aí ele diz para mim, criança às vezes faz umas bagunças muito grandes, faz besteira. Eu digo, mas a gente pode não ser besteira, a gente se divertiu, curtiu e agora estamos arrumando. É mesmo, tá certo. Né? Então veja só, quando ele fala esse vídeo, ele interpretou mal. Que bom que ele já pôde falar. Olá, Jaque, boa noite, viva! Ele pôde falar, então já tem um canal aberto, não é, com esse pai, onde ele vai poder falar. E como ele estava longe, ele queria expressar o amor dele. Papai, um abraço. Aí ele chega bem perto do vídeo e dá um abraço como se fosse abraçar também o celular, não é? Quer dizer, veja só o quanto que é importante esse canal. Eu não entendi e eu quero te dizer que eu não fiz por mal. Boa noite, Jaque. E que eu te amo. Né? E isso é muito importante, a criança, porque escuta também desse pai, né, que diz, às vezes eu sou bravo, mas eu te amo. Né? Isso é fundamental, essa troca. Né? E veja, ele pôde falar, quando ele achou que o pai entendeu errado, e que ele está dizendo que ele tem amor por esse pai. Percebe a importância da gente abrir, né, esses espaços para a gente poder expressar o sentimento. Agora, eles vão ter, nesse caso, né, de pensarem juntos. Por quê? Porque a criança, ela, por compreender mal o que está passando, não é, vivenciando ali no meio, ela interpreta mal, ela tem visões equivocadas. Essas visões equivocadas é que vão levar a comportamentos também, às vezes de raiva, né? Às vezes de medo, de isolamento, de se negar a estar na relação, não é? Então, assim, o quanto é importante essa clareza, esse abrir os olhos e as relações e a comunicação. Porque daí essas questões equivocadas vão se desfazerem. E pensando bem, não é assim que a gente vive as nossas relações? É exatamente como a gente aprendeu aquelas crenças, viraram crenças limitantes porque foram compreensões equivocadas. E nisso, se nós já conhecemos, já temos essa consciência, né, de que crenças que são limitantes, eu vou ressignificar. Né? E por isso é importante essa criança também saber que ela não entendeu, então eu não entendi, né? E ter essa conversa e ser explicado quantas vezes. Eu sempre falo, quando as situações vêm à baila novamente, é porque a situação está inacabada. Né? Porque nossos pensamentos, às vezes, nós ficamos ali ruminando, igual a vaquinha lá no curral. Ruminamos os pensamentos
Por quê? Porque não foi resolvido dentro de nós. Então, esses pensamentos povoam e vão nos deixando muito mal, né? Vão nos levando para um lugar de incômodo. E assim é a criança por não compreender, né? Eu gosto muito, são os 4 compromissos. É o nome de um livro, inclusive, muito que eu gosto muito e indico muito. Os 4 compromissos do Dom Luiz Ruiz. Ele é da filosofia tolteca, é um médico e que deixou a medicina para seguir os ensinamentos da família. E um deles que é: não leve nada para o lado pessoal. E veja que em criança eu não entendo e eu acho que o outro está de cara feia para mim, está bravo comigo. Não, eles estão brigando entre eles, os adultos que não estão se entendendo. Só que a criança pode equivocadamente entender que é por causa dela, ela é culpada e vai carregando isso consigo, né? Vai jogando no seu inconsciente e vai levando e vai mudando sua postura e seu comportamento. Não leve nada para o lado pessoal, seja impecável com a palavra, porque depois que eu falar, ela não volta mais, ela já foi para o universo e ela vai vibrar, né? Quantas vezes palavras de maltrato, palavras desamorosas para a criança, e elas simplesmente: Lucy, viva, boa noite, seja bem-vinda. E simplesmente ela não sabe, né, o quanto isso vai prejudicá-la. Mas por quê? Porque entendeu e não soube relacionar com o momento vivido. O outro deu o melhor de si. Qualquer que seja a situação que você está vivendo, dê o seu melhor. Como pai e mãe, né? Eu tenho esse pouco tempo, mas eu vou entregar o melhor que eu tenho agora. Como falou a Cristina agora há pouco, com a pandemia, aprender a ligar e conversar um pouco com os filhos pelo WhatsApp, né? Quer dizer, eu tenho esse tempo. Cida, viva! Boa noite, Lucy. Mas é assim que eu posso agora. Mais tarde eu posso fazer melhor, mas agora é isso que eu vou fazer, não é? É o terceiro compromisso. E o último é: não tire conclusões. Que nós temos o hábito, né, criança, porque vê os pais, e nós adultos temos o hábito de dizer: ah, mas é por causa disso que está acontecendo. Não sei. Isso é o que eu imagino que pode estar acontecendo. Para eu ter certeza, eu tenho que perguntar, né? Boa noite, Cida. Eu tenho que perguntar para o outro: mas por que essa situação foi montada? Porque senão a gente vai entrando nos nossos pensamentos e nas nossas vivências e não ajudamos o outro a, na verdade, se encontrar, né? Compreender. E nós dificultamos muitas vezes essas relações com a criança, com gente grande, e assim nós vamos, né? Uma das coisas que me chama muita atenção, né, e leva a criança a tirar conclusões errôneas e muito graves, é a raiva, a fúria e o descontrole das emoções. As pessoas não dão uma pausa, né? Quantas vezes às vezes na sala de espera, principalmente os pais, e eu falo: podemos falar ao telefone? Porque muitas vezes a criança quer escutar. Porque são assuntos que não competem à criança, não é? E aquele pai começa, aquela mãe começa a falar estapafúrdiamente, né? Sem se dar conta de que, na verdade, essa criança não precisa receber isso. Às vezes o adolescente também. São coisas que estão na minha cabeça, no meu coração. Então, eu resolvo primeiro antes de poder trocar essas questões. Porque senão eu vou levar
para as pessoas que não vão me ajudar a resolver. Não tem competência para isso. Então, eu estou disseminando dissabores e conflitos. Então, veja a importância da gente saber quando é que a gente vai poder, na verdade, falar e o quê, né? Esse penha viva, esse cuidado, esse nosso autocontrole, esse olhar para a gente mesmo, com o que a gente está falando junto com a criança, com os filhos, né? Falar do esposo, da esposa na ausência, né? Porque eu estar falando com a pessoa sobre eu não gosto desse seu comportamento e às vezes até me alterar. O outro eu estar falando na ausência. E isso fica muito mal. É como nas separações também, né? Se fala muito mal, né? O pai é isso, a mãe é aquilo. E assim, para a criança, é o pai e a mãe. Tem um afeto, né? Então, assim, a dificuldade é do casal, não é dos filhos. Eu li uma vez e não esqueci que pode ser péssimos como casal, né? Homem e mulher que são horríveis, mas como pai e mãe podem ser maravilhosos. Então, assim, nunca fale para que a criança possa escutar isso, porque você não está deixando filhos amorosos, filhos resilientes, filhos que possam conversar, não é? E rever as histórias e a sua construção. Olá, Lara, boa noite. Não, essa montagem de que a gente vai levando para a vida, para as nossas relações. E é isso que nos torna, não é? Tão tristes, tão ansiosos, né? Porque cada um com suas histórias. Nunca vi família que não tenha problema, ainda estou para conhecer. E assim, levamos para a vida. E muitas vezes são essas histórias em família, grande parte das vezes, que desenvolve os transtornos. Então, não precisamos mais ter esses filhos, não é? Não é essa visão que precisamos levar daqui para frente. Quem ainda não tem, comece a ler, comece a estudar, comece a rever dentro de si, né? Busca ajuda, mas não precisamos deixar mais esses filhos no mundo assim. Né? Estamos numa época de abertura, de troca, né? E de viver a gratidão, o amor e a compaixão. E a resiliência, que é poderosíssima. Né? Já vi pessoas com histórias muito difíceis e resilientemente faz do limão uma limonada. Pessoas lindas e que transformam. Não é verdade? Isso é fundamental para que nós possamos viver sobre esse olhar e dessa forma nas relações. Eu gostaria, se alguém quiser fazer alguma pergunta, poder escrever, não é? Algum comentário, alguma coisa que queira falar, que aí eu vou falar sobre o workshop. O que fazer para evitar? Evitar o que, Cristina? Especifica, por favor. Porque evitar, eu vou ver aqui como eu estou entendendo, mas se você puder escrever, evitar o filho não viver esses dissabores, os pais terem consciência, não é? Os pais terem consciência, o espaço que é dos pais e o espaço que é dos filhos e o espaço que é da família, não é? Tem coisas que são intimidade do casal. Só um minuto. É intimidade do casal. Então, assim,
tem assuntos que não é para ser resolvido na frente dos filhos, nem com eles, né? É de gente grande. Tem assuntos que são dos filhos e é da família, quando tem a ver nessa relação pais e filhos, né? Tem situações que é para se conversar com o filho sozinho, não no contexto da comunidade familiar. Né? Privacidade, respeito. Então, se foi isso que eu entendi, né? Evitar desenvolver comportamentos, ter a consciência, por isso esses trabalhos, né, que ajudar os pais a estudarem, compreender a si, né, o que aprendeu e que não serve mais, precisa ressignificar, e o que eu realmente quero deixar para os meus filhos. Então, o que eu vou entregar? Eu não sei, mas eu posso aprender. Evitar que nossos filhos desenvolvam um gatilho para ter problemas psicológicos. Esses cuidados, Cristina, né? Esse cuidado afetivo, esse respeito pelos sentimentos, validar os sentimentos, né? Acolher a dor, não negar a dor, né? E desenvolvendo junto. E também ser humilde de dizer que papai e mamãe não sabem de tudo. Papai e mamãe também estão aprendendo, que tem horas que não sabemos. E nós estamos aqui nessa vida para aprender mesmo, percebe? Então, assim, no que você trata o outro com respeito, não é? Com amor, você vai ter outra resposta. Não é? No que você trata com clareza, sem mentiras, você também vai ter outras respostas junto. Não é? Porque é tudo uma troca. Eu criança, eu filho, eu te retorno o que eu estou aprendendo com vocês. Não sei onde aprendeu isso. Uai, aprendeu em casa. Vocês adultos que não estão percebendo, é lá mesmo que aprendeu. Não é? Na escola, a escola tem que ser parceria. Então, que escola que eu estou oferecendo para os meus filhos? Isso é uma das questões que filhos queremos deixar para o mundo. Não é? Eu não posso entregar meu filho para um colégio, uma escola, onde não tenha comum acordo com os meus valores. Esses valores precisam ser respeitados. E a criança não sabe escolher. Ela simplesmente vai e ela acredita no que está dando para ela. Né? Então, tudo isso, Cristina, e todos aqui presentes, todas, né? A criança está pronta para receber. Então, que nós possamos dar o melhor. Todos os adultos que estejam nesse contexto com essa criança. Avós, tios, primos, né? Que possam, não sabem como, os pais que estão mais abertos, mais atentos de conversar. Né? Quantas vezes eu tenho que chamar avós para conversar sobre essas questões? Que não sei se deu para esclarecer, Cristina. Bom, estamos fechando hoje com as lives, não é? Que foram 4, começou dia 27 de novembro e terminamos hoje, que é essa relação pais e filhos, pais que encorajam, não é? Esses pais que precisam se encorajar para encorajar e empoderar esses filhos. Então, o que eu ofereço no sábado, como eu venho falando, é um workshop que é para pais, né? E o objetivo é trabalhar a relação desses pais com os vossos pais lá atrás, as crenças limitantes, né? O lugar que esses filhos ocupam, não é? E vem carregando pela vida fora, e que muitas vezes não tem mais nada a ver, mas na família nós temos os nossos lugares e que a gente pode ressignificar. Ah, deu sim para entender, ótimo, beleza, Cristina, não é? E nós podemos ressignificar, socorro, viva! Ressignificar para o adulto, o pai e a mãe que realmente eu desejo ser, não é? Porque o que acontece? Enquanto nós
carregamos nossas crenças limitantes, como nós compreendemos quando éramos criança, e que nem sabíamos, né? Isso são assuntos... Aqui no Brasil tem 20 anos que começou mais essa clareza, esse destrinchar dessas relações e da neurociência. Nos Estados Unidos já bem adiantado, uns 40 anos a 50. Então, veja só, nós não tomamos consciência disso, carregamos essa bagagem. Quantos pais dizem eu não quero ser igual aos meus pais, repete exatamente as mesmas questões, né? Se culpam, ficam brabos com os vossos pais, porque tipo assim, olha o que você me ensinou e agora o que eu estou fazendo, né? Não, ok, era aquilo que ele tinha para dar, mas eu, pai ou mãe, agora eu vou ressignificar, eu vou participar de workshop, eu vou participar de grupos de estudo, vou participar de grupo onde eu possa desenvolver, conhecer a mim e a relação com meu filho, meus filhos, não é? Porque sempre tem, nesses trabalhos focais com famílias, sempre tem um filho que é quem leva para essa questão. Então, veja só, eu posso transformar, eu posso ser um ser melhor, eu posso ter sonhado ser um pai e uma mãe e não vou para os extremos, os opostos. Ou vou repetir, ser igual aos meus pais, ou vou ser o oposto, eu venho do autoritarismo, então vou ser permissiva. Não. No que eu vou ressignificando as minhas crenças, o meu conhecimento, né? O meu sonho de pai e mãe, né? Os filhos que eu quero deixar para o mundo. Com esse ressignificado, eu vou ser um outro ser, né? Eu vou ser realmente pais amorosos, que pode escutar, são vários depoimentos que eu recebo, né, dos pais. Esses dias eu estava revisitando uma caixa, né, que eu achei que nas mudanças tinha ido embora, não, mas eu encontrei, e assim... de como eles falam, como é que foi o processo. Quer dizer, imagine agora com esse trabalho curto prazo e nós temos ferramentas lindas e poderosas. Então, tudo isso muda. Podemos fazer diferente. E nesse workshop é isso que vamos trabalhar, né? Eu pai, eu mãe, como é minha história de origem, com muito respeito, muito cuidado. Tem coisas que não vão... eu deixo em aberto se quiser compartilhar, né? Ninguém tem obrigação de compartilhar, porque nem sempre, às vezes eu posso me emocionar muito e não dou conta de compartilhar, porque era um segredo para mim. Ou eu nem me permito, nunca me permiti, posso aprender naquele momento. Então, os trabalhos do workshop é o quê? Oficina, né? São trabalhos onde a gente começa e termina no mesmo dia, são 4 horas de duração, e que eu não sou obrigado a falar nada. Eu falo e compartilho o que eu consigo dividir com o mundo. Porque tem coisas que a gente até se assusta de ter encontrado. Então, não sabe nem como dividir. E tem outras coisas que outros vão compartilhando e eu me fortifico e consigo dividir com o outro, não é? Então, veja... as inscrições terminam hoje à noite, às 23h59. Eu até abri o último quadradinho do feed, tem ali as explicações de como vão acontecer, valores, horários, como o material vai chegar até vocês. E na bio tem um site onde leva direto para fazer a inscrição. É um trabalho lindíssimo. Eu só tenho que dizer, eu trabalho com workshop já há muitos anos. Eu participando começa em 80. Não, eu já participei ainda como aluna. 70 e pouco eu comecei a participar. É um trabalho muito poderoso. A gente descobre em pouco tempo, né, várias vertentes dentro de nós que não conhecíamos e que temos... vamos sair com um bastão na nossa mão,
né? Cada um com a sua história, onde ressignifica, começa a ressignificar ali, porque não é um processo mágico. A gente toma consciência para poder se encoraja e vai se empoderando naqueles novos papéis. E quando eu estou empoderado, eu empodero os outros, não é verdade? Eu gostaria, temos só 3 minutinhos, de saber se alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, para a gente poder finalizar. O tempo passa rapidíssimo, né? Eu sempre quero falar mais, que é uma coisa que me agrada muito, mas temos limite. Bom, não tem ninguém escrevendo nenhuma pergunta, então eu só tenho que agradecer, né, a todos vocês que acompanharam nesse momento. Se sentirem chamados, se inscrevam, né? É um projeto que só está começando, ele vai muito mais adiante. Possivelmente dia 18 de outubro. Ai, obrigada, Cristina. 18 de outubro eu vou entrar, né? Para passar uma questão de empoderamento, que é o dia do meu aniversário, eu quero compartilhar. E depois eu vou começar dia 25 de outubro, umas lives que é sobre um outro trabalho também para empoderar e encorajar as pessoas adultas. Esse de sábado é especificamente para pais, avós, tios, que convivem muito com as crianças, os filhos, os netos, os adolescentes, tá? Então, olhe, um beijo no coração de cada um de vocês, gratidão, né? E espero encontrá-los no sábado, tá bom? Tchau, boa noite, obrigada.